Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é sobre como estou a começar o meu quinto ano perdido na vida. Sim, ouviram bem, levo desde 2021 absolutamente perdida na vida, quando em novembro de 2021 eu finalmente defendi a minha tese de doutoramento. Descobri que, mas já sabia, mas a realidade atropelou-me como um caminhão de que eu não tinha uma visão de depois do doutoramento. O meu sonho, desde que eu era uma menina de secundária, era fazer um doutorado, ser doutora, ter um doutoramento. Mas depois disso tinha o caminho habitual, que é pois, ser académica, o segundo caminho habitual, que é trabalhar de outra coisa numa empresa, um terceiro caminho que imagino deve existir, mas que eu todavia não conheço. 2025 foi um ano intenso para mim. Em janeiro eu já tinha um burnout terrível do trabalho de escritório no que estava. Não ajudava que eu trabalhava de noites, mas por outro lado, o fato de eu trabalhar de noites era o que me permitia continuar, porque é simplesmente um turno mais relaxado onde só tens que fazer o teu trabalho e não preocupar-te de nada mais. Então, janeiro de 2025 foi o último mês nesse trabalho. Fevereiro estive no Japão. Em março comecei a atividade como freelancer, trabalhadora independente. As primeiras 3 semanas foram horríveis, tentar encontrar os meus primeiros trabalhos. Depois começou a ir super bem. Estava a ganhar o mesmo que estava a ganhar no trabalho que tinha antes. Mas depois do verão as coisas começaram a não ir tão bem. Deixei de ter tanto trabalho e comecei a buscar oportunidades com mais empresas, sempre como freelancer, para conseguir manter um horário que fora adequado para mim e para a minha saúde mental nesse momento, porque se alguma vez tiveste burnout, malta, leva o seu tempo, é um tempo bastante longo de resolver-se e conseguir voltar à pessoa que eras antes, ou não sei se pode próprio voltar a ser a pessoa que era antes de uma experiência, mas a recuperar. Depois do verão comecei a ter menos volume de trabalho e comecei a preocupar-me a enviar mais currículos, a apontar-me a mais sítios de freelancing, etc. Mas não tive muito êxito. Já ao final de 2025 tive que começar a perguntar-me se eu ia continuar a ser freelancer ou se eu, se calhar, tinha que buscar outras opções. O resultado atual é que eu vou fechar a atividade. Este mês todavia tive um bocadinho de trabalho, mas não está a ser suficiente, necessito mais dinheiro. Eu tenho continuado a enviar currículo e a pesquisar mais oportunidades, mas sem muito êxito. Como eu já falei com vocês noutros vídeos, é também muito frustrante para mim ter que provar continuamente que consigo fazer trabalhos básicos, ter que fazer testes. Eu sei que isto é para todos os trabalhos, mas está a chegar a um ponto de que, como o ser freelancer, não tenho normalmente um cliente fixo, tenho que provar continuamente que sei fazer coisas básicas como falar espanhol quando eu sou espanhola, cresci em Espanha e todos os meus títulos universitários, que são vários, são de universidades espanholas. E o fato de que já tenho encontrado empresas que fazem as entrevistas com inteligência artificial, que já o fato da inteligência artificial estar a selecionar os currículos está a ser horrível para mim. Não que eu tivera muita mais sorte quando o fazia uma pessoa, mas sinto que tinha mais margem, porque não estavam tanto a pesquisar palavras-chave. Mas, em geral, já não está a ir bem e tenho chegado a um ponto onde há certos projetos nos que eu já sei não quero trabalhar porque não são bons para mim. Por exemplo, coisas com conteúdo sensível ou coisas nas que eu tenho que dar direitos absolutos sobre a minha voz ou imagens, porque estou fazendo treino de inteligência artificial e correção de respostas. São coisas que eu não quero fazer porque tenho dúvidas sobre confidencialidade e outras coisas. Para mim é distinto dar voluntariamente na tua vida pessoal, utilizar o ChatGPT, ou eu ter aqui o canal de YouTube com a minha voz, com a minha cara, o meu rosto, que alguém pode tirar, mas para mim isso é distinto que fazê-lo é dar os teus direitos a uma companhia, a uma empresa, a cambio de uma quantidade de dinheiro que é alta para estándares de Portugal, mas que
tu sabes que são multimilionários e podiam pagar-te muito mais. Então, acho que não vale a pena o dinheiro e a perda de direitos sobre a tua voz, por exemplo. E não só a nível econômico, de o dinheiro que eu poderia ganhar, mas também a nível ético, acho que não, é uma coisa que eu não quero fazer. E chegados a este ponto, tenho que dizer-vos que cada vez estou a sentir mais e mais que o fato de eu viver alinhada com certas coisas que eu acho são éticas, ou são melhores, ou são não quero dizer nobres, mas que são eticamente melhores. Se calhar, se eu tivera um TikTok e fizera TikToks seriamente, eu já estava a ganhar dinheiro das redes sociais, mas não quero fazer isso porque acho que TikTok em geral e conteúdo de forma curta não é bom. E eu tenho que dizer-vos, eu tenho tentações, às vezes estou aqui fazendo 40 vídeos para o canal, editando e tudo, e vejo resultados e digo, se calhar cometi um erro, se calhar não tinha que ter falado de ser uma boa pessoa, se calhar tinha que estar a fazer TikToks com roupa muito curta e ganhando dinheiro. Eu penso mínimo uma vez por semana, malta. Ou seja, vocês veem aqui que eu estou a falar de consumir melhor e tudo isso, mas às vezes tenho que admitir-vos, me pergunto se vale a pena e se não estou simplesmente a ser uma pessoa estúpida. É a realidade. O resultado é que no último ano, em 2025, eu ganhei suficiente para cobrir os meus gastos mínimos, mas tive que tirar dinheiro das minhas poupanças para fazer as coisas extras. E agora, pois, necessito começar a ganhar mais dinheiro. E não é que o ordenado mínimo em Portugal seja super, honestamente, já que o trabalho que tinha antes ia super justo, além de que estava a trabalhar turno de noite e me pagava mais, mas se não fazia muitas coisas, só comprava uns quantos livros e não ia muito comer fora, conseguia poupar um bocadinho no final do mês, que infelizmente hoje em dia é já quase um milagre. E enquanto estar perdido na vida, continuo, mas sinto uma certa intuição de que estou a começar a orientar-me a um caminho que sim quero fazer, mas todavia não sei qual é o caminho e não tenho muito claro o que é. Sinto que estou como envolta numa névoa e que começa a dissipar-se um bocadinho, mas todavia continuo nessa névoa. Então, não sei todavia onde vou ir, não sei o que vou fazer. De momento, vou fechar atividades ao final deste mês, ou ao início de fevereiro. Depois vou ao Japão de viagem, como eu já falei com vocês. E depois do Japão vou começar a enviar currículos e ver o que consigo. Não tenho muitos planos, o único que pensei é que se calhar consigo um trabalho na loja da Burger King, aunque seja temporal ou qualquer coisa destes. Vou continuar a tentar crescer aqui o canal e ver se consigo monetizá-lo. Estou já a um terço do caminho da monetização e tenho esperança de que em algum momento isto se converta num crescimento exponencial, mas não sei se vai suceder, não sei como vai ir. Estou super perdida com o conteúdo que estou a fazer. Não porque para mim não tenha sentido, mas porque sinto que não consigo entender a dinâmica do YouTube, não consigo entender o que faz que a gente efetivamente fique no vídeo, não sei o que a gente quer, não consigo entendê-lo. Está a ser super difícil essa parte porque sou uma pessoa que necessita entender as coisas e compreender por que funcionam assim e de que maneira conseguir entender a estrutura, os movimentos dentro dessa estrutura. Não tenho esse entendimento do YouTube e não consigo conseguido. Continuo a ver coisas sobre como crescer um canal, a retenção nos vídeos, ou não sei o que, ou não sei quanto, mas veio duas tendências, uma que é tens que continuar a fazer coisas decentes e ter paciência, e outra que não, há uma fórmula específica e se a segues consegues, e se não estás a ter êxito, se não estás a ter sucesso no YouTube, é porque estás fazendo uma coisa mal e tens que fazê-lo assim. Mas sinto que já tentei a maior parte das dicas mais habituais e honestamente não vejo muitas mudanças com isso, mas vou continuar tentando porque sinto que se conseguir um terço dos requisitos para monetizar o canal, posso conseguir a metade, e se posso conseguir a metade, posso consegui-los todos. Mas ao mesmo tempo tenho esta sensação constante de que estou a tentar forçar o processo, que não sei se é normal ou não, porque ao final a gente que tem o seu próprio negócio e faz trabalho independente,
às vezes tens que trabalhar mais do que... muitas vezes tens que trabalhar mais do que trabalharias num trabalho normal, de 9 a 5, mas é o que queres fazer e sabes que em algum momento podes ter um sucesso muito grande. Então, no último ano, fiquei um bocadinho menos perdida, mas todavia continuo super perdida. E este ano quero tentar encontrar-me mais e fazer mais coisas. E agora que estou melhor do burnout e que já não me sinto tão mal, me sinto mal, mas por outras coisas, não pelo burnout, quero tentar ter uma atitude mais ativa enquanto encontrar o meu caminho, enquanto fazer mais coisas, enquanto ter mais agência da minha vida, porque um dos problemas principais que tenho é que não me sinto uma pessoa adulta com mais de 30 anos, não me sinto uma pessoa adulta, me sinto uma criança que não sabe fazer as coisas, que não entende como funciona o mundo, e não importa quantas vezes eu faça os meus seguros eu sozinha ou vai ao contabilista fazer as coisas das finanças, eu continuo a ter esta sensação de que não entendo nada, não compreendo nada, e os outros adultos tampouco, então nem sequer sei que é ser um adulto. É por isso este ano quero ser mais ativa em ganhar confiança, ganhar autonomia, ganhar agência sobre a minha vida, o que eu quero fazer, o que eu quero conseguir, que agora mesmo é bastante pouco detalhado, mas sinto que já sei suficiente sobre mim e sobre o que eu quero neste ponto da minha vida para começar a ter uma certa orientação. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoje. Adoraria saber o que pensas sobre isto, porque estou a melhorar e já sei coisas que eu não quero fazer, mas todavia não consegui me encontrar coisas que eu quero fazer. Ou seja, encontrei certas coisas que eu quero fazer, tenho bastante claro o que não quero fazer, mas ao mesmo tempo sinto que não tenho essa paixão interior que eu quero ter pelas coisas, pelos meus projetos e pelos meus objetivos. Mas muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!